Mulherzinhas, de Louise May Alcott. Mulherzinhas foi publicado pela primeira vez em 1868 por essa escritora americana, Louise May Alcott, e ela escreveu alguns outros livros que são considerados sequências dessa obra aqui, mas Mulherzinhas permanece como o mais famoso. Relendo agora, depois de alguns anos, Mulherzinhas me parece aquilo que alguns críticos chamam de uma categoria de romance de formação. Porque, embora seja um romance para muitos considerado como para jovens, né, ou infanto-juvenil, Mulherzinhas acompanha 4 personagens principais, que são as mulherzinhas do título, que têm entre 12 e 16 anos no início da narrativa, e mostra essas crianças para pré-adolescentes e já adolescentes começando a passar de uma fase da sua vida para outra. E existe realmente um senso de formação ao longo do romance e das aventuras vividas por essas mulherzinhas, essas jovens mulheres. Ou como saiu uma versão para o cinema, né? Que foi traduzida e chegou ao Brasil como Adoráveis Mulheres. São 4 meninas, filhas do Dr. March e da Marmee, e elas vivem nos Estados Unidos na época da Guerra de Secessão. E elas fazem parte dos aqueles que a gente chamaria de os nortistas, né? E a mais nova tem 12 anos, que é a Amy. A que vem logo depois é a Beth, que tem 13. E depois tem um intervalo, a mais velha depois delas é a Jo, que tem 15. E a que tem 16, que é a mais velha de todas, que é a Meg. Isso é a idade que elas têm no começo da narrativa. Nesse período, o pai delas, que é um capelão, ele está servindo no exército nortista durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que ocorreu entre 1861 e 1865. E o romance já começa com elas preocupadas com a situação do pai, elas recebem cartas dele, né? Ficam sabendo de algumas coisas que estão acontecendo, embora ele não entre em detalhes quando se trata das meninas, né? Ele se abre um pouco mais com a esposa quando escreve para ela. E se preocupam com a saúde dele também, porque ele está se expondo muito, né? Até pelas condições de guerra. E ele vai levar conforto espiritual, né, para os soldados, já que ele é o capelão. E o romance começa nas vésperas de Natal, de um desses anos, da época da guerra. Aos poucos o romance vai revelando a personalidade e as características principais de cada uma das meninas, da Beth, da Amy, da Jo e da Meg. E logo o leitor ou leitora vai perceber que a figura assim, que chama mais atenção, que é mais marcante, ainda que a autora vá se deter nas outras meninas, é a que vem logo depois da Meg, que é a Jo, que é a escritora do grupo. Os biógrafos afirmam que há muito de autobiográfico em Mulherzinhas e que é provável que a figura da Jo seja baseada na própria Louise May Alcott. Até porque a Jo é essa jovem, né? Essa jovem mulher de 15 anos que ela tem alguma coisa de criança, ela tem alguma coisa de adolescente, mas ela tem uns toques assim de uma menina que ainda não se definiu como menina, no sentido de que muitos das alegrias dela, dos prazeres, dos divertimentos, são aqueles divertimentos que os meninos, né, os garotos da sua época gostam. E consta que a Louise May Alcott, quando lhe foi proposto que ela escrevesse uma história para meninas, né, até por questões financeiras, porque a família dela estava atravessando dificuldades financeiras, consta que a Louise teria dito que ela não gostava de meninas, ela gostava de meninos.
E a Jo parece que reflete um pouco isso, realmente. Parece ter algo de autobiográfico, porque ela é uma menina que não consegue, nessa fase da vida dela, se acertar com aquilo que se espera que uma jovem dama se comporte. Não vamos nos esquecer que estamos, né, numa visão de etiqueta de comportamentos femininos para as mulheres jovens, especialmente as mulheres solteiras, jovens, do século XIX, né? A gente não pode perder isso de vista. Então, o que pode nos parecer um exagero era uma coisa que era cobrada e esperada das jovens, né? As jovens mulheres de boa família daquela época. Ter sempre isso em mente. E a gente percebe essa centralidade, né? E esse charme, né? Que a personagem da Jo tem. Eu acho que todo mundo que leu Mulherzinha sente isso. Mas a gente também tem as peculiaridades e os charmes próprios das outras meninas. A gente tem a Amy, que é a desenhista da família, a mais novinha, né, mais próxima da infância, que começa aqui aos 12 anos. E o problema da Amy é que ela é vaidosa e acaba sendo egoísta. E ela se apercebe disso. A que tem 13 anos, que é a Beth, ela é extremamente tímida. Tímida, assim, de uma forma quase patológica, né? E ela gosta muito de música. E ela gosta de tocar piano, mas o piano da família é aquele piano assim que as teclas não estão boas, o som não sai bom. E por causa das condições financeiras da família, eles não têm como ter um piano melhor para que a Beth possa tocar, apesar dela gostar tanto de música. E isso deixa a menina muito triste, muito frustrada. E a gente tem a mais velha de todas, que é a Meg, que já trabalha como uma espécie de preceptora, né, para os filhos de uma família de posses e que são crianças difíceis, pelo que ela comenta. E o problema da Meg é que ela sente falta do luxo que a família tinha, das regalias que a família tinha muito tempo atrás, quando, né, o pai dela tinha condições, mas houve alguns reveses na família e aí eles se encontram numa situação muito mais modesta, muito mais apertada, né, com necessidade de que as meninas até trabalhem, aquelas que são mais velhas, como é o caso da Meg, né, da Margaret. E o romance vai desfilando isso, os defeitos que as próprias meninas percebem que cada uma delas tem, que elas enxergam as suas falhas, né? E o quanto elas lutam quanto a isso, né? A Jo lutando contra o seu temperamento intempestivo, né? A sua maneira rude de agir, meio de menino que ela tem, né? E ao mesmo tempo sendo talentosa para criar várias das brincadeiras de todas elas, porque ela escreve enredos para as pecinhas de teatro que elas fazem dentro da família e, né, convoca as irmãs para representarem nas pecinhas dela, né, e todas se divertem assim, e usam os desenhos da Amy, e usam, né, a música da Beth. E a Meg é considerada a melhor atriz entre elas, né, segundo a própria Jo, que escreve as peças, né, que é a autora dos enredos. E o romance vai então mostrando isso, as peripécias, os pequenos acontecimentos, as dificuldades, os sonhos, né, das meninas, as suas esperanças, as suas preocupações. E o lado de formação está nisso, apresentá-las através dessas situações e mostrar como elas estão conscientes dos seus defeitos, dos seus problemas de caráter e que elas precisam vencê-los, elas sentem essa necessidade. Nesse sentido, o romance tem um toque, mas não é um toque assim panfletário ou doutrinário, chato, de pregação, quando toca na questão da fé, né, da fé religiosa, como uma forma delas buscarem forças, né, e exemplos para se tornarem pessoas melhores, vencerem os seus defeitos, né, vencerem as suas falhas de caráter, aquilo que está atrapalhando para que elas se tornem pessoas melhores, né, meninas melhores. Uma figura muito chamativa também aqui, ainda que não esteja tão visível quanto as meninas, mas que nos momentos certos o romance mostra a sua importância, o seu valor, é a figura da mãe, né, da Mami, que é a mãe das meninas, que é aquela mulher assim sábia, né, ponderada, carinhosa e que a certo momento revela, por causa da situação, a uma das filhas que ela também teve defeitos de caráter, né,
que ela precisou vencer ao longo do tempo, que agora as filhas veem ela como uma mulher tão equilibrada, né, tão justa, tão cheia de bom senso, mas que ela não era assim, né? Ela não surgiu assim. Ela se construiu e amadureceu e foi se aproximando daquilo que ela deseja ser. Por isso, eu diria que esse é um romance de formação. É um romance que usa as situações, todos os episódios, pequenos e grandes, dentro do livro. Tem muitas coisas simples aqui, assim como tem eventos mais grandiosos, né? Para mostrar essa evolução, né? E a luta das personagens, não só com as situações, como com as suas próprias dificuldades, os seus próprios defeitos que elas querem vencer, né? E assim se tornarem mulheres maduras, né? Pessoas maduras, pessoas de caráter, pessoas confiáveis. O livro tem muitos momentos assim enternecedores. Houve nesse momento de releitura, né? Dessa vez que eu reli, vezes que eu depois é que eu me dava conta de que eu estava assim com os olhos molhados. Tem momentos também que a gente se internece, mas não por causa de tristeza. Você vê que você está se comovendo, porque aquele momento de alegria é pintado de uma maneira assim tão bonita, tão nobre, né? Que aí você se comove. E é um livro realmente que, embora ele tenha uma linguagem daquela época, não acho que seja uma linguagem tão séria, né? E tão refinada ou tão pomposa, como diriam alguns, quanto se espera de um romance do século XIX, até porque a gente tem as meninas conversando e as conversas delas eu acho que são bastante espontâneas, a linguagem, né, dos diálogos entre as meninas mesmo são bastante espontâneas. E apesar desse ritmo que pode ser lento para alguns por se tratar de um romance clássico, eu acho que ainda seria um romance para nós darmos às meninas de hoje. E por que também não os meninos? Até por esse lado mesmo, de ser um romance de formação. Um romance em que as suas jovens heroínas estão lutando com a vida e lutando com a sua própria personalidade para se tornarem pessoas melhores.